Livro O Poder da Esperança, 6º capítulo, Escravo dos Vícios, primeira parte. Há algo mais que precisamos falar sobre Laura e sobre o porquê de ela ter decidido permanecer solteira, investindo todas as forças da carreira. Ela não confia nos homens, não apenas por causa da experiência negativa que teve com seu pai na infância, perdendo aquele que deveria ter sido seu referencial de masculinidade, mas também porque conhece homens indignos de sua confiança. Laura sabe que muitos homens estão envolvidos com algum tipo de pornografia. Como defensora dos direitos da mulher, ela sentia arrepios ao pensar em se relacionar com um homem que vivesse comparando suas formas com as de atrizes idealizadas. Tinha aversão a ser usada como um objeto por um homem cheio de fantasias depravadas. Amigos, entre aspas, de Paulo, até tentaram convencê-lo de que faria bem a ele e ao seu casamento assistir a alguns filminhos, entre aspas. Contudo, ele sabia o que estava produzindo o esfriamento de sua relação conjugal. Não era a falta de erotismo, de pimenta, entre aspas, mas de amor, companheirismo e diálogo. Coisas que o dia a dia estressante lhe estavam roubando. Além disso, como ele poderia ver pornografia e depois olhar os olhos puros de seus 2 filhinhos, especialmente da garotinha que gostava de lhe escrever cartinhas? Um dia, sua menina cresceria e ele jamais poderia conceber a ideia de que ela fosse tratada como objeto sexual, diante das câmeras, para o deleite de uma plateia com olhos sujos e mente deturpada. Felizmente, Paulo estava entre os homens que procuravam evitar o conteúdo pornográfico que tomou conta do mundo. O problema fica ainda mais grave quando se percebe que as crianças têm tido acesso cada vez mais fácil à pornografia. Segundo um estudo feito pela empresa de segurança eletrônica Symantec, há alguns anos, as palavras sexo, entre aspas, e pornografia estavam entre as 10 mais procuradas por crianças na internet. Por esse e outros motivos, é preciso conversar com as crianças a respeito das vantagens e desvantagens da internet, bem como sobre os perigos de uma navegação sem critérios. Gregory Smith, vice-presidente e diretor executivo de informação do departamento de TI de World Wildlife Fund, diz que deixar a criança diante de um computador com acesso à internet sem qualquer tipo de monitoramento é a mesma coisa que colocá-la em uma esquina e não ficar vendo o que acontece. Efeitos de consumo de pornografia. Uma pesquisa feita pela Universidade de Pádua, na Itália, constatou que 70% dos homens jovens que procuram neurologistas por ter um desempenho sexual ruim admitiam o consumo frequente de pornografia na internet. Outros estudos de comportamento sugerem que a perda da libido acontece porque esses grandes consumidores de pornografia estão abafando a resposta natural do cérebro ao prazer. Ao substituírem os limites naturais da libido por uma intensa estimulação, acabam prejudicando a resposta à dopamina. Esse neurotransmissor está por trás do desejo, da motivação e dos vícios. Se o prazer está fortemente ligado à pornografia, o sexo real parece não oferecer tanta recompensa. Essa seria a causa da falta de desejo em muitos homens. No livro Urge for Intimacy, Wall
Pornography, Wickes Day Mali Bryan, William Strutter, da faculdade Earton, recorre à neurociência para explicar por que a pornografia é tão viciante para a mente masculina. A questão central é a intimidade. Homens buscam tudo, desde a pornografia, as prostitutas, para satisfazer suas necessidades emocionais mais profundas. Entre aspas, eles são direcionados a buscar intimidade sexual, afirma. De acordo com Strutter, ver imagens pornográficas cria novos padrões nas ligações neurais e o hábito reforça essas ligações. Neste ponto, a comparação aos efeitos viciantes do consumo de drogas se torna inevitável. Tolerância é quando, como resultado de uma exposição a uma substância, o corpo se ajusta para que a exposição seguinte ao mesmo níveis de substâncias resulte num efeito menor. Se tomo a mesma dose de uma droga, vez após vez, o meu corpo começa a tolerá-la. Precisarei tomar uma dose maior da droga para ela ter o mesmo efeito que tinha com uma dose menor na primeira vez. Portanto, o vício em sexo, entre parênteses, age como uma polidroga, entregando uma excitação emocional e sensorial, energizando a sexualidade masculina. Como identificar o vício em sexo? Se você observar em si mesmo, em seu cônjuge, ou em algum amigo ou familiar, 2 ou 3 ou mais dos indicadores comportamentais, poderá estar diante de um caso de vício sexual. Deverá falar com a pessoa de maneira calma, sem acusações e com disposição para ajudar. Primeiro, insiste em ficar diante do computador ou da televisão quando não há ninguém em casa ou todos estão dormindo. 2. Mantenha uma maleta, mochila, gaveta ou armário com chave e ninguém da família ou do trabalho pode ter acesso. 3. Olha prolongadamente para as pessoas do sexo oposto quando passa por elas. 4. Recebe débitos de cartão de crédito para os quais não pode dar explicação. 5. Chega muito tarde do trabalho ou se ausenta mais do que o necessário, justificando com viagens ou motivos profissionais. 6. Quando está na internet e alguém se aproxima, muda rapidamente de tela. 7. Não tem relação sexual com o cônjuge ou demonstra fixação em práticas extravagantes. 8. Aparenta estar emocionalmente distante de seu cônjuge. 9. Parece estar ausente e distraído, mesmo nos momentos mais íntimos. 10. Demonstra instabilidade no estado de ânimo e apresenta comportamento brusco e ameaçador. Como superar o vício em sexo? O processo psicológico é semelhante ao de qualquer outro vício. Muitos dos conselhos para a dependência química são também válidos para o vício em sexo. Primeiro, o primeiro passo é admitir o problema e mostrar disposição para corrigir esse comportamento. 2. Procurar apoio de outra pessoa. A melhor pessoa é o cônjuge do viciado, entre parênteses, sob a orientação de um especialista. Se isso não for possível, então, pode ser um amigo ou familiar íntimo. 3. Está sempre sob vigilância.
entre parênteses, não ficar sozinho por muito tempo, continuar as atividades planejadas. Quarto, manter a sobriedade sexual absoluta, sexo somente com o cônjuge. Quinto, fazer uso de medicamentos estruturados de ajuda, bloquear certos ambientes da internet e limitar o tempo de acesso. Sexto, planejar atividades de recreação, preferencialmente ao ar livre, em locais diferentes do habitual. Sétimo, a tendência pode ter sua origem em um abuso sexual na infância ou em uma infância conturbada. Nesse caso, o plano de reabilitação deve vir acompanhada da psicoterapia formal para se aprofundar em assuntos do passado e eliminar os conflitos. Oitavo, para a pessoa que dará apoio, seja compassiva e trate o viciado como alguém doente que precisa se recuperar. Ele precisa aceitar sua responsabilidade. Uma vez aceita e aplicada, não deve ser recriminado ou criticado excessivamente para sua conduta inaceitável. Ele precisa de compreensão, simpatia e apoio. Vício em cigarro. Assim como a pornografia, outros vícios têm prejudicado ou mesmo destruído a vida de milhões de pessoas. O tabagismo, por exemplo, tem diminuído em muitos países, mas aumentado em outros. O cigarro tem muita popularidade entre os jovens. A nicotina tem alto poder viciante e representa uma enorme barreira para o abandono do hábito. Se você deseja parar de fumar, siga estes passos. Primeiro, examine seus hábitos. Há em sua vida uma infinidade de laços invisíveis que o ligam a objetos e situações que o estimulam a fumar. Reveja essas circunstâncias e evite-as ou as prepare para resistir. Ao deitar, acordar, tomar café, em uma reunião com amigos, ao sentar em sua cadeira preferida ou ficar sozinho em algum local, ao finalizar uma refeição, etc. Fuja dessas situações. 2. Procure novos ambientes. Mude seus horários, suas reuniões e locais costumeiros. Faça atividades saudáveis, ao ar livre e em ambientes que relaxem. 3. Inclua seus amigos e familiares. Conte a todos que decidiu parar de fumar. Certamente eles o apoiarão. Se for possível, una-se a alguém que também queira abandonar o vício. E ao se unirem, ambos darão e receberão ânimo. 4. Cuide da alimentação. A desintoxicação deve ser acompanhada de muitas frutas e verduras. Beba muita água e sucos cítricos. Isso o ajudará a eliminar a nicotina e a desejar cada vez menos o cigarro. 5. Faça exercícios. O exercício físico fará relaxar das tensões de desintoxicação e lhe proporcionará um bom estado de ânimo. 6. Dê um prêmio a você mesmo. Estabeleça recompensas para o ciclo de alguns dias de vitória. Vá a um lugar especial e compre uma roupa ou que você economizou sem os cigarros. 7. Busque apoio na dimensão espiritual. Muitos viciados desprezam esse meio e não obtêm êxito. Experimente conversar com Deus como se estivesse falando com um amigo e peça a Ele forças para vencer o vício. Atenção para a cafeína. Muitos pensam que a cafeína está longe de ser uma droga, mas o Manual Psiquiátrico DSM
5, especifica a intoxicação por cafeína quando a pessoa ingere 250 miligramas ou mais em um único dia. Exemplo, acima de 2 a 3 xícaras de café coado. Os chamados energéticos, entre aspas, chegam a ter mais cafeína que o café. Os efeitos do consumo dessas substâncias são agitação, nervosismo, insônia, diurese, compressão muscular, problemas digestivos, dificuldades para pensar e falar, taquicardíaca e agitação psicomotora. Os seguintes produtos contêm quantidades variadas de cafeína. Energético, 248 ml de 75 a 80 mg. Cafezinho expresso, 30 ml de 47 a 75 mg. Xícara de café instantâneo, 237 ml de 27 a 173 mg. Refrigerante tipo Coca-Cola, 375 ml de 23 a 47 mg. Xícara de chá preto, 237 ml de 14 a 70 mg. Barrinha de chocolate, 20 gramas de 12 a 40 mg.